montou um processo todo, dizendo como é que a gente ia responder esse incidente, né? E dentro daquele processo, várias caixinhas eu não coloquei aqui, mas é um processo muito grande, como é que a gente ia retornar, né, depois do incidente dessa magnitude que já atacou grandes empresas aí, com nível de segurança altíssimo. Né? E o governo são alvos que são bastante atacados. Né? Então, assim, pode acontecer. Né? E a gente tem que ter um preparo e a garantia de voltar. Um desses resultados desse processo foi a compra daquela solução de backup que o Carlos mostrou aqui, que tem a proteção anti-ransomware. Então, tem toda essa questão de estar preparado para poder acontecer. Porque realmente a gente não pode garantir que está seguro. A gente pode investir milhões, mas a gente não tem essa garantia. Invadiu a NASA, invadiu... Sistema 100% nesse caso, né? Tem um sistema lá de 100%. Então, a gente não tem como garantir isso. Aqui na CAGES a gente tem uma coordenação dedicada para a segurança da informação dentro da TI. Como a gente pode ver até nessa própria reunião aqui, é um tema que está bastante visado. A gente falou de desenvolvimento, falou de infraestrutura e sempre toca no tema de segurança, né? Nas duas áreas e na governança também não vai ser diferente. Vai surgir algo também falando sobre segurança. Hoje nós somos em 5, 6 pessoas, tá? Tem até uma vaga aberta para estágio. Se alguém tiver interesse e quiser tiver conformidade com a vaga, acho que precisa do 4º semestre, algo desse tipo. Certo? Então hoje a gente tem uma pessoa aqui só para fazer pen test. Tá? Então esse aqui é um profissional que a função dele aqui na companhia é ficar atacando sistemas e servidores. Tanto do blog externo como do mundo interno. Então o trabalho dele, basicamente, quase que total, é fazer isso. Identificar a vulnerabilidade, encontrar brechas e corrigir. Então ele passa a demanda, a gente avalia como é que é aquela solução, repassa para a infra ou para o desenvolvimento solucionar, né? Fechar aquela porta. Então todo dia a gente está gerando novos processos, novos sistemas, novos serviços. Dentro disso tudo também pode começar a abrir as portas que são as vulnerabilidades. A gente tem que estar direto desse ciclo. Como foi falado aqui também, a gente também anualmente contrata empresas externas, também especializadas em segurança, para fazer um pentest. Está em andamento, em um momento agora, uma contratação. Na verdade, já foi contratado, eles estão fazendo a execução do pentest em 2 aplicativos nossos. Então, assim, a gente tem o pentest interno, mas também tem a visão externa, certo? Para a gente não ficar só fechado aqui no nosso. Porque o pentest vai muito do profissional, do nível do profissional que está fazendo. Então, a gente tem 3 analistas aqui para a parte de suporte. Suporte, quando eu digo, é sustentação. Então, aqui são termos novos, né, no mercado, que é o Red Team e o Blue Team. Então, o Red Team ataca e o Blue Team defende. Né? Então, são 3 profissionais aqui que mantêm o antivírus, mantêm o anti-spam, mantêm todas as soluções de segurança. Certo? Então, eles customizam as soluções para fechar o ambiente da melhor forma. Certo? Então, esse cara aqui também tem vulnerabilidades aqui e eles corrigem, assim a gente vai tratando. E tem, no caso, um analista aqui, nesse caso aqui seria a minha pessoa, que faz a integração do grupo todo, né, como um líder. Né, atua também na parte de processos, políticas e governança de segurança da informação, né, que é muito integrada com todas as outras áreas da TI. Né, então, assim, o perfil do profissional de segurança, ele é um pouco diferente. Né, hoje o mercado é carente desse profissional. Vocês estão na faculdade agora, dificilmente vocês vão ter cadeira de segurança da informação, principalmente no desenvolvimento. Né? Na infraestrutura a gente ainda vê. Então, assim, esse profissional aqui é formado depois da graduação. Ele vai fazer um curso, ou então ele pega uma vivência no mercado e vai estudando mais sobre esse assunto. Eu mesmo vim do mundo de infraestrutura e fui migrando para o mundo de segurança. Mas é uma profissão bastante buscada no mercado atualmente. Falar que o principal artefato que a gente tem que ter, uma companhia falando de segurança da informação, é uma política de segurança. Certo? Então a CAGES ela já tem essa política há mais de 10 anos. A CAGES tem uma coordenação dedicada à segurança da informação há mais de 10 anos, coisa que o mercado vem fazendo nos últimos anos com o crescimento desses ataques. Né? Tem tendo essa necessidade e a CAGES já se antecipou isso há vários anos. Então, a gente já tem uma política de segurança, que aqui seria uma política de segurança. É as regras que vão ditar
toda a parte de segurança da informação na companhia. Então, o usuário não pode compartilhar a senha, o usuário não pode ser administrador da máquina, o usuário tem que usar o e-mail corporativo só para fins profissionais e assim vai. Então, todas as regras são colocadas de forma que a gente possa se respaldar que os colaboradores vão seguir, certo? Então, aqui, depois da política, que são diretrizes, a gente tem as normas. Então, a gente tem as normas de recurso, de tecnologia da informação, como deve ser usado o computador, o e-mail, todos os recursos, como é que vai ser a identificação de controle de acesso. Por exemplo, na política eu falo que o colaborador tem que usar o crachá, se não usar o crachá ele não passa ali na porta, né? Que a sua senha tem que ter 8 caracteres, tem que ser complexa, né? Então toda a parte de identificação. E a gente também tem uma matriz de infração, no qual existem algumas penalidades que o colaborador pode sofrer ao infringir uma dessas regras. Por exemplo, se eu compartilhar minha senha com o meu colega, né, e a gente tem scripts rodando e faz auditorias frequentes sobre esses itens da política, aquele colaborador vai lá e sofre uma penalidade, um bloqueio de senha, ou uma conversa com o gestor, até umas penalidades mais evoluídas. Né? Falando um pouco de soluções, a gente tem soluções hoje de anti-spam. A gente sabe que hoje a principal entrada de todo malware, daí do atacante, é o spam. Então, geralmente, ele vai mandar um e-mail infectado, ou com o malware ele vai tentar fazer uma engenharia social em cima de vocês, para tentar ganhar, né, informações ou os acessos. Então, a gente utiliza soluções de anti-spam, soluções de antivírus. Essa solução aqui é uma solução de gestão de vulnerabilidade, como o Carlos falou. É uma solução que ela faz um pentest automatizado em todos os servidores, em todos os sistemas. Então, ela acessa diretamente o servidor e o sistema e faz todo um scan e traz todo o relatório de vulnerabilidade daquele ativo ou daquele sistema. Através desses relatórios, a gente vai e monta plano de ações para correções, certo? Até ficar no nível de conformidade aceitável. Então, a gente tem os testes automatizados por essa ferramenta e tem os testes manuais que são mais específicos, feitos pelo analista e especialista. Né? A gente tem também soluções de firewall de última geração e está em implantação agora, no momento, soluções de PAN e soluções de WAF, que seria um Web Application Firewall. É um firewall voltado para a aplicação. Então, empresas que têm bastante sistemas, como é o nosso caso, tem mais de 60 sistemas, que utilizam sistemas legados, né, que não conseguem corrigir as suas vulnerabilidades, essa solução aqui vai atuar na frente dessas aplicações como uma camada a mais para defender de uma invasão. Eles já viram o modelo OSI já? Estão vendo, né? Esse firewall aqui ele trabalha na camada 3, aquele firewall em WAF ele vai trabalhar na camada 7, ele vai abrir o pacote, tá? Vai abrir o pacote e vai analisar. Tá bom? Quer perguntar? Na hora que o profissional que atua como atacante na hora do teste, existe algum tipo de limite, ou ele pode usar todo tipo de, digamos, a artimanha para tentar. Ele pode usar qualquer tipo de artimanha, certo? Agora ele tem que ter, né, a consciência que ele não pode impactar o ambiente. Então, testes de invasão, isso exatamente, eles podem corromper, né, até uma base de dados ou deixar disponível algum sistema, algum servidor, da maneira como ele faz. Por isso que esse profissional ele está bem carente no mercado, ele tem que ser realmente um especialista. Porque assim, no teste, como você falou, existe o limite. Já no, digamos, no dia a dia, a pessoa que vai atacar, ela não vai ter limite, ela vai usar de tudo que ela Mas tem. a gente consegue chegar nesse nível aí, mas eu não posso, por exemplo, configurar um ataque DDoS, que é um ataque de
negação de serviço em massa, em um servidor. É o que é que eu faço? Carlos, me monte uma máquina, cópia desse servidor aqui, né? Aí a gente joga esse tipo de teste nesse servidor para não impactar a produção. Entendeu? Mas não vejo uma perda em fazer internamente com a nossa equipe de Red Team uma visão do atacante. Na verdade, o atacante ele vai ter menos conhecimento, porque o analista interno ele tem mais conhecimento do ambiente. Então, o externo ele não tem ainda essa visão. Ele vai ainda ter que conhecer tudo para saber como ele vai explorar. Por isso que a gente faz a contratação da empresa externa também para fazer esse teste, porque eles têm uma visão diferente. Esse é o intuito. Mas eu não vejo essa perda não. Solução de PAN é uma solução de gestão de acesso privilegiado, né? Onde os acessos aos servidores são gravados, existe uma rotatividade de senha a cada poucos minutos, por exemplo. Tem pessoas que têm acesso extremamente privilegiado ao domínio, aos servidores, então uma credencial dessa vazada compromete todo o ambiente. Então essa solução aqui, ela faz a rotação de senha e faz toda a proteção para que esse tipo de credencial não seja explorado. Certo? A gente tem também soluções de CIEM, soluções de múltiplo fator de autenticação. O CIEM, o que é que ele faz? Ele faz a correlação de todos os logs. Então, pega logo de anti-spam, de antivírus, de firewall, né, de WAF, pega todos esses logs, centraliza em uma solução que é chamada de CIEM. Ele faz toda a correlação e inteligência atrás de identificar anomalias que podem trazer riscos, comportamentos, por exemplo, a mesma senha sendo utilizada em dois cantos, ou por exemplo, a senha do diretor que está aqui em Fortaleza sendo logada lá em São Paulo. Né? Então, esses são alertas, exemplos de alerta que o CIEM pode dar. Ou então, o mesmo malware infectando 3, 4 estações em redes diferentes dentro da companhia. Né? Isso já pode ser um indício de uma infecção em massa. Certo? Então, essa solução vem para atender esse ponto. O MFA é o múltiplo fator de autenticação. Então, quando loga num sistema, né, você tem a validação da sua senha junto com um token de acesso no seu celular. Então, se o atacante conseguiu, de alguma forma, a sua credencial, ele não vai conseguir logar naquele sistema porque ele precisa dessa segunda autenticação. Então, isso também é um método bastante utilizado hoje em dia. Né, porque assim, a credencial é algo mais fácil de se conseguir, né, e é onde acontece a maioria das explorações atuais. O negócio todo começa com uma credencial vazada, certo? Então, se a gente tem 3.000 colaboradores, posso até te dizer que é fácil conseguir uma credencial dessa, 3.000. Será que se eu ligar aqui para o atendente de loja, eu não consigo, só aqui na manhã, aqui no telefone, a senha dela, e passando por uma pessoa de suporte, por exemplo? Esse aqui eu dou um exemplo, mas hoje o suporte já não troca a senha. A gente já tirou isso para não ter esse risco. Então o usuário mesmo consegue trocar a senha lá, não esqueceu, porque esqueceu a senha, ele vai resgatar lá pelo e-mail dele. Já para não ter essa vulnerabilidade de conseguir por um atendente. E assim a gente vai mitigando todos os riscos, que são muitos. Soluções de DLP, que são para vazamento de dados, por exemplo, vazou uma planilha com informações sigilosas. Essa solução tem toda a rastreabilidade por onde essa planilha passou e pode ser configurado também um bloqueio. Então eu quero que determinado arquivo aqui, ele não saia por e-mail, ele não saia aqui do servidor de arquivo. Quando esse arquivo for retirado, né, esse arquivo é bloqueado por essa solução, dizendo que naquela política está dizendo que aquele arquivo não pode sair desse determinado escopo. Pessoal, uma dúvida está aqui, é muita sopa de letrinha aqui. Eu acho que só tem mais do que tudo. Não, já estou terminando, é rápido. Então aqui, ó, citar alguns exemplos aqui. Proteção dos acessos externos, né, uma visão externa. Como é que a gente se defende? Então a gente tem para as aplicações Web Application Firewall, a gente tem nossos sistemas, alguns deles publicados, no qual essa solução aqui ajuda na proteção desses sistemas. Por quê? Porque a pessoa externa tem acesso a ele, qualquer pessoa na internet. Por exemplo, o nosso portal. O portal está publicado, vocês conseguem acessar. Se vocês quiserem fazer um ataque em cima dele, aqui vai ser uma camada de proteção. O anti-spam para os e-mails, CIEM, que ocorre o relacionamento dos logs, os pentestes, criptografia e anonimização de dados. Certo? A criptografia ela vai proteger também algo que está sendo muito utilizado, que é o ransomware, né, com dupla extorsão. Então,
o cara, além de criptografar o teu ambiente hoje, estava muito notoriamente que as empresas se ajustaram com o backup. Não estavam mais pagando resgate. Então, o que é que eles fizeram? Então, nós não vamos criptografar no primeiro momento, vamos pegar a base deles e filtrar. E caso eles retornem o backup, eu vou cobrar aqui o sequestro, dizendo que se eles não me pagarem, eu vou vazar o dado deles na internet. Porque eles têm multas, sanções e outros tipos de coisa. Então, a solução dessa de criptografia é quando ele filtrar esse dado vai estar criptografado, ele pode até vazar, mas ele vai ser invisível ali, né? Não vai ser traduzido. Proteção para acessos internos dentro da rede, como a gente já falou, a gente tem a questão do DLP, inibe a questão do vazamento de dados, do CIEM, que é o correlacionamento de logs, criptografia, e a ISO 27001 aqui é uma norma, certo? Falando sobre segurança da informação, é bastante interessante até para vocês fazerem uma leitura. Então ela cita diversos controles e boas práticas de como a gente pode implementar um sistema de gestão de segurança da informação. Então a gente baseia muito dos nossos controles e atividades baseado nessa ISO. Inclusive no nosso próprio indicador de segurança tem vários controles que são citados nessa ISO. Então assim, posso dizer que a ISO é o carro-chefe ali do que é que a gente pode e deve se basear quando se fala em segurança da informação. E para acessos internos e acessos privilegiados, a gente tem o PAN, que vai proteger as contas privilegiadas ali, a conta do Carlos, como por exemplo, que ele é coordenador de infraestrutura e acessa todos os servidores, é uma conta extremamente rígida. Então imaginaram um atacante ter uma credencial dessa, ele teria acesso total ao ambiente. Aí eu pergunto a vocês, eu deveria ter o mesmo acesso que ele, desse perfil, como líder da segurança? Ter o mesmo acesso a todos os servidores que ele tem? Vocês acham que não? Sim, porque ele cuida da infraestrutura. Mas na verdade não, eu não preciso da manutenção dos servidores. Então eu não preciso que a minha credencial seja tão forte. A gente tem que sempre conceder o mínimo privilégio possível. Então assim, a minha conta, é claro que eu tenho acessos privilegiados, mas os que eu preciso. Os que eu não preciso, eu tiro. Certo? Então a gente tem que sempre pensar no mínimo privilégio. Tá? Então pessoal, eu passei rápido aqui porque a gente tem pouco.